Senadores querem suspender a resolução da Justiça Eleitoral que muda o número de deputados federais de 13 estados. A mini-reforma eleitoral volta ao Senado e parlamentares se dividem sobre a validade das novas regras para o ano que vem. Retorna ao plenário a proposta que muda a Constituição para permitir o voto aberto em todas as decisões do Legislativo. E o Senado pede à Rússia que liberte a ativista brasileira do Greenpeace, presa há um mês. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que muda o número de deputados de 13 estados, pode ser suspensa pelo Congresso. Um decreto legislativo aprovado hoje no plenário anula a resolução do TSE, mas o projeto ainda precisa ser votado na Câmara para ter efeito. O Senado tem um número fixo de representantes por unidade da federação, 3. Diferente da Câmara, o número de deputados varia de acordo com a população de cada estado e do Distrito Federal. A resolução do TSE mudou o número de cadeiras dos estados com base no último censo do IBGE. Pelas regras do TSE, 5 estados ganhariam deputados. O Pará teria 4 representantes a mais, Ceará e Minas Gerais, 2 a mais, e Santa Catarina e Amazonas, mais 1 deputado. 8 estados perderiam vagas. Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul teriam 1 deputado a menos. Paraíba e Piauí perderiam 2. O projeto do senador Eduardo Lopes suspende a resolução do TSE, mas a proposta chegou ao plenário cercada de polêmica. Representantes dos estados que ganhariam deputados tentaram, sem sucesso, adiar a votação, enviando a matéria para a Comissão de Desenvolvimento Regional. Um dos argumentos é que a decisão do TSE foi tomada com base em uma lei aprovada pelo Congresso há 20 anos. O TSE nada mais fez que cumprir o disposto da Lei Complementar número 78 de 1993, por meio do qual o Congresso Nacional atribuiu ao TSE a competência agora combatida pelo projeto de decreto legislativo. O Poder Legislativo agora tem que zelar pelo cumprimento desta lei. Se quisermos alterar o resultado, temos que alterar esta lei e não alterar a resolução por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Não há acolhida da nossa Constituição de qualquer instrumento que permita que o Congresso delegue ao Poder Judiciário qualquer uma dessas atribuições. O senador Pedro Taques, que relatou o projeto na Comissão de Constituição e Justiça, aponta outro problema. Segundo ele, o projeto em votação, um decreto legislativo, não tem poder para suspender uma decisão judicial. Não cabe decreto legislativo para assustar atos do Poder Judiciário, porque senão daqui a pouquinho nós estaríamos sustando decisão do Poder Judiciário por decreto legislativo. É sim competência do Senado Federal votar esse decreto legislativo, porque a decisão do TSE é uma decisão administrativa, não é judicante. O projeto foi à votação. Por 34 votos a favor, 28 contra e 2 abstenções, foi aprovada a proposta que suspende a resolução do TSE. A Câmara pode, ao apreciar o decreto, rejeitá-lo. É isso que eu espero que aconteça no processo legislativo. A Câmara aprovando o decreto, a decisão do TSE está suspensa. Então significa que nas eleições de 2014 nós não teremos mudança nenhuma no número de deputados nas câmaras federais e também nas estaduais, ou na Câmara Federal e nas estaduais. A Câmara aprovou ontem à noite o projeto do Senado que muda as regras eleitorais. A chamada mini-reforma será novamente votada pelos senadores. A dúvida é se as mudanças poderão valer nas eleições do ano que vem. O plenário da Câmara derrubou um dos principais pontos do texto do Senado, o limite para a contratação de cabos eleitorais. A Câmara dos Deputados tirou algumas matérias, muito poucas, principalmente o controle da quantidade de contratação de pessoal, né? Esse foi um dispositivo que foi retirado, e nós estamos discutindo se houve um entendimento. Se houver um entendimento, nós vamos compor e vamos refletir aqui esse entendimento para que o projeto possa ser sancionado.
O texto da Câmara mantém a decisão do Senado de proibir a propaganda eleitoral em bens particulares, como placas, faixas, cartazes, bandeiras, pinturas, cavaletes e bonecos. A proposta também proíbe os outdoors. Os adesivos nos carros devem ter no máximo 40 por 50 centímetros, microperfurados e somente nos para-brisas traseiros. Ficam permitidos os carros de som, mas com um ruído máximo de 80 decibéis. Um liquidificador, por exemplo, emite 85 decibéis. Emenda da Câmara autoriza 2 fiscais eleitorais por partido em cada sessão de votação. O texto libera a campanha nas redes sociais e considera crime eleitoral a contratação de pessoas para publicar mensagens com ofensas a candidato. Os bancos terão de divulgar extratos identificando os doadores de campanha. Pela Constituição, as leis que modificam o processo eleitoral só podem entrar em vigor se forem sancionadas um ano antes do pleito. Em tese, a mini-reforma aprovada pela Câmara não poderia valer nas eleições do próximo ano. Mas a questão é polêmica. Alguns parlamentares defendem as alterações já em 2014. Isso porque o texto muda regras, mas não mexe no calendário eleitoral. As mudanças que foram feitas, elas não têm a exigência do princípio da anualidade. Aquilo que era a exigência da anualidade foi retirado. Ou seja, eu acredito que o que vai ser aprovado tem amparo legal e entra em vigor em 2014. Valendo o princípio da anualidade já passou, então a reforma é inócua. O texto agora volta para o Senado. É uma mera maquiagem, não interfere em absolutamente nada. As questões de fundo da reforma política foram sequer abordadas e não vão ser implementadas no pleito de 2014. O que precisava reformar efetivamente era o financiamento das campanhas, acabar com o financiamento privado, constituir o financiamento público, porque o privado é a grande raiz da corrupção nesse país. A batalha principal, digamos, nós não conseguimos vencer e partimos para fazer uma reforma nas imediações da questão eleitoral no Brasil, que é diminuir custos de campanha. Mesmo sendo limitada, é melhor, o chamado melhor do que nada. O Senado fará mais uma sessão exclusivamente para discutir um grande tema nacional. Na terceira sessão temática organizada pela Casa, amanhã às 10 horas, a relação entre a União, os estados e os municípios estará em debate no plenário. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, foi convidado para essa discussão sobre o Pacto Federativo. A Comissão Mista de Orçamento deve votar amanhã a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014. O presidente da comissão, senador Lobão Filho, disse que já há acordo para aprovar a LDO, mesmo sem a votação da PEC do orçamento impositivo pelo plenário do Senado. Essa proposta, que obriga o governo a pagar as emendas parlamentares, já vai estar prevista na LDO. Amanhã nós colocamos em votação e finalmente vamos aprovar a LDO. Apesar de haver ainda uma lacuna, nós da Comissão de Orçamento resolvemos não esperar mais, porque efetivamente não foi votado o orçamento impositivo no Senado. Mas nós da Comissão de Orçamento a gente considera como se um assunto já resolvido, porque pactuado entre as duas casas, entre os representantes maiores das duas casas, portanto um assunto definitivo. Já vamos colocar a previsão do orçamento impositivo, que irá mudar radicalmente as relações entre o Legislativo e o Executivo. A LDO fixa as regras para se elaborar a lei orçamentária do próximo ano. Aprovado na comissão, o texto tem que ser votado por senadores e deputados em sessão conjunta do Congresso Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a proposta que acaba com o voto secreto no Poder Legislativo. A matéria agora vai a plenário e, se aprovada, valerá para todas as câmaras de vereadores, assembleias estaduais e para o Congresso Nacional. O relator, senador Sérgio Souza, analisou as emendas de plenário e as PECs que foram incluídas para tramitação conjunta e manteve a posição. Acatou a proposta da Câmara, que prevê voto aberto em todas as decisões legislativas. Mais uma vez, consenso só com relação a abrir o voto nos processos de cassação de mandato.
Nos outros casos, como a análise de vetos presidenciais, prevaleceu a polêmica. O presidente do Congresso tem que votar. Aí o presidente do Congresso vota contra o veto. Isso pode desencadear uma crise institucional. Como eu posso dar satisfação ao eleitor do estado de Mato Grosso, que para minha honra me mandou para cá, senhor presidente, se ele não sabe de que maneira eu votei? Divergências também com relação a abrir o voto nas indicações de autoridades. O voto que um senador deu aqui, em discordância com a indicação de alguém para o Supremo ou como Procurador-Geral da República, pode ser mais tarde atacado na sua independência por uma visão mesquinha que possa ter o procurador ou que possa ter um ministro do Supremo. Nós não temos como postergarmos com essa atribuição do voto secreto nos casos de autoridade, no caso de veto, no caso de escolha de ministro do Supremo, quando a sociedade inteira está a clamar que haja transparência plena em todas as nossas tomadas de decisão. Apesar da polêmica, a comissão confirmou a decisão que já tinha tomado. Aprovou o fim do voto secreto não apenas nos processos de cassação de mandato, mas em todos os outros casos. A matéria volta agora a plenário. Ganhou a maioria e precisamos dessa ampla maioria no plenário para que a sociedade brasileira ganhe, para que o povo brasileiro realmente tenha a transparência que tanto espera dos seus representantes no parlamento. A lei que institui o programa Mais Médicos foi publicada hoje no Diário Oficial e, diferente do que o Jornal do Senado informou ontem, o texto teve um veto. Foi no artigo que proibiu os participantes do Mais Médicos de exercerem a profissão fora do programa. O texto também condicionava a permanência no Mais Médicos após 3 anos ao ingresso em carreira específica. Um dos argumentos da presidente Dilma para vetar o dispositivo é que ele poderia levar à interpretação de acesso automático ao emprego público. Esse veto terá que ser analisado pelo Congresso. A ministra-chefe da Casa Civil disse hoje no Senado que o governo vai manter o modelo de concessões de aeroportos e anunciou novos leilões de rodovias. Gleisi Hoffmann participou de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura. Acompanhado do advogado-geral da União, a ministra da Casa Civil disse que a concessão em áreas da infraestrutura vai continuar e comemorou os resultados do modelo, que já passou para a iniciativa privada a exploração de rodovias e aeroportos e do petróleo do pré-sal. Outras concessões estão previstas. Em parceria com empresas privadas, serão aplicados 213 bilhões de reais na infraestrutura de transportes. Mais 2 rodovias serão leiloadas este ano. A BR-060, que cruza o Distrito Federal, Goiás e Minas, e a 163 em Mato Grosso. Os pedágios terão tarifa de cerca de R$ 6,00 por 100 quilômetros. Se nós tivermos uma tarifa que não seja aceita e que seja necessária para remunerar o investidor, não fecha a equação. Eu tenho que ter o equilíbrio entre o setor produtivo, o setor que investe, o setor que usa a infraestrutura. Nos portos serão investidos 52 bilhões de reais. O de Santos e o do Pará devem ser licitados em dezembro, já segundo a nova lei do setor, aprovada este ano pelo Senado. Os senadores reclamaram de outro transporte, o ferroviário. 19 dos 30 mil quilômetros de trilhos instalados não são explorados. É o setor que receberá mais investimentos, quase 100 bilhões de reais. Você pode ter vários modais de integração dessas ferrovias com rodovias, com hidrovias, com aeroportos. Portanto, esse é um projeto maior, um projeto amplo e que impacta o Brasil inteiro e cria alternativas para você escoar a nossa produção. A ministra também afirmou que o governo não pretende rever o modelo de concessões de aeroportos. Por ele, a Infraero é sócia da iniciativa privada com 49% de participação nos consórcios. Gleisi Hoffmann rebateu a afirmação do ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, de que esse modelo seria um sacrifício para as contas do Tesouro Nacional. Esse é um modelo que nós estruturamos para que haja sustentabilidade da Infraero e é um modelo que apresentamos para os 5 aeroportos, os 3 já concedidos e os 2 que estamos concedendo. Não há por parte do governo intenção de alterá-lo.
O Congresso Nacional vai enviar uma comissão de parlamentares à Rússia para tentar a libertação da ativista brasileira Ana Paula Maciel. O presidente do Congresso, Renan Calheiros, tomou a decisão durante um encontro com o diretor do Greenpeace no Brasil, Sérgio Leitão, e com parlamentares ligados à defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. A bióloga Ana Paula Maciel, de 31 anos, foi presa no dia 19 de setembro durante um protesto contra a exploração de petróleo na região do Ártico, a 2.000 quilômetros de Moscou. Segundo o Greenpeace, a manifestação ocorreu em águas internacionais. A brasileira e outras 29 pessoas são acusadas de pirataria pelo governo russo, com pena de até 15 anos de prisão. Obtivemos um apoio do Parlamento, do Congresso Nacional, à luta pela volta da Ana Paula Maciel ao Brasil. Houve um comprometimento de que o Parlamento vai fazer tudo o que for possível para que isso ocorra no menor espaço de tempo e irá, inclusive, se transformar na possibilidade de uma visita de uma comissão de parlamentares, tanto da Câmara como do Senado Federal, à Rússia. No plenário, o presidente Renan Calheiros comentou que o Senado já havia pedido a solução do caso. Semana passada, como todos sabem, nós enviamos uma correspondência à presidente do Conselho da Federação da Assembleia Federal da Rússia, equivalente ao Congresso Nacional Brasileiro, Valentina Matvienko, cobrando uma solução positiva para o caso da brasileira Ana Paula Maciel. A Comissão de Direitos Humanos do Senado também aprovou um voto de solidariedade à brasileira presa na Rússia. Na próxima terça-feira, o Senado vai entregar a medalha Ulisses Guimarães a pessoas que contribuíram para a Constituição de 1988. Entre os homenageados está o ex-presidente José Sarney. Hoje, o atual senador pelo Amapá fez uma avaliação dos 25 anos da nossa lei máxima. 3 meses depois de tomar posse, o ex-presidente da República, José Sarney, convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Foram quase 2 anos de trabalho até que o Congresso Nacional elaborasse a nova carta. Vários constituintes que ainda estão na vida pública vão ser homenageados pelo Senado na próxima terça-feira. O ex-presidente José Sarney é uma das personalidades que vai receber a medalha Ulisses Guimarães. 25 anos depois de promulgada a Constituição, ele avalia que a Carta garantiu o regime democrático no país, mas ainda precisa ser revista. Sarney lembra que precisou evitar conflitos para que a Constituinte fosse instalada. O Tancredo tinha concebido que se fizesse uma comissão de notáveis para elaborar um projeto de Constituição, e fez essa Constituição notável, presidida pelo Afonso Arino. Infelizmente, Ulisses me disse: eu não quero nenhuma proposta, se você mandar, eu vou ter que devolver. Ele entende que as garantias sociais tornaram a Constituição brasileira um documento mais relevante para os cidadãos. E Ulisses, quando falou da Constituição, ele falou tudo, mas ele disse: ela não é perfeita, mas ela é uma luz, embora uma luz de lamparina, mas é uma luz de lamparina que vai iluminar as pessoas mais desamparadas. Para Sarney, a Constituição brasileira pode ser mudada facilmente por meio de emendas, mas em alguns casos, como na reforma política, falta a vontade de rever o sistema. A reforma política, ela não é feita por uma coisa muito simples. Os que têm que fazer a reforma política são eleitos por esse sistema. Então, eles não querem mudar o sistema que os elegeu. Então, isso faz com que sempre toda reforma política, ela não caminhe e não se faça. Só se faz uma reforma política o dia que tiver uma vontade política firme ou que tivermos aquilo que eu falei, tivermos uma situação de tamanha dificuldade institucional que, para se salvar a democracia, salvar o regime, é necessário fazer uma reforma política. A sessão especial para a entrega da medalha Ulisses Guimarães está marcada para as 11 da manhã da próxima terça-feira, 29 de outubro. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.